Fala, confeiteiros, eu sou o Gabs e hoje nós vamos voltar para este canal com um vídeo onde a gente vai entrar um pouquinho no universo da panificação, um limbo ali onde a panificação e a confeitaria se encontram no mundo dos pães doces, e a gente vai produzir um clássico da panificação e confeitaria brasileira, que é o famoso sonho. Então roda a abertura, porque hoje tá uma delícia e cheio de técnica nova. Depois de umas 2 semaninhas fora deste canal, a gente tarda, mas não falha, né? Eu tava com algumas coisinhas para resolver relacionadas à temporada de Natal que vem chegando aí, mas hoje estamos de volta com esse vídeo que eu estava guardando já previamente gravado, só faltava finalizar as edições e essa parte aqui onde eu converso com vocês. Nós vamos fazer sonho. Sonho é um pão clássico da confeitaria brasileira, da panificação brasileira, que é um pão frito, um pão de estrutura gordurosa, levemente adocicado, frito por imersão em óleo e finalizado com creme de confeiteiro, que é um dos cremes bases da confeitaria clássica mais tradicionais que a gente tem, né? Então, hoje, diferente um pouquinho do que a gente costuma fazer, a gente vai entrar num assunto que poucas vezes a gente tratou nesse canal e que eu prometi que eu ia trazer com mais frequência aqui, afinal de contas, todas essas áreas se conversam dentro da confeitaria. Então, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho com técnicas relacionadas à panificação na produção desse pãozinho, que é um clássico de padaria que muita gente ama e que não é muito difícil de fazer não, tá bom? Para começar essa receitinha, a gente vai começar fazendo um processo que a gente chama de esponja da massa. A esponja na panificação, ela é uma pré-massa. Ela é uma massinha que a gente faz antes de fazer a massa oficial daquele pão que você vai produzir. Para que serve a esponja? A gente faz a esponja geralmente quando a gente tem massas ou muito gordurosas e com teor de açúcar muito alto, ou para testar a funcionalidade do fermento biológico que você está utilizando, ou as duas ao mesmo tempo. Então, basicamente, a pré-massa acelera o processo de fermentação do fermento biológico em massas onde a gente tem ingredientes que retardam esse processo. Geralmente massas muito ricas em gordura e açúcares demoram mais para fermentar, porque esses elementos retardam o processo de fermentação. Então, geralmente, nesse tipo de massa, a gente vê esse tipo de técnica sendo usado. A massa do sonho, ela não é das mais gordurosas nem das mais doces que a gente tem, mas já tem um teor de gordura e de açúcar que às vezes é interessante a gente fazer uma pré-massa se a gente quer acelerar o processo. Sem falar que, se você tem fermento biológico guardado na sua geladeira, fazer uma esponjinha é uma forma de você visualizar se aquele fermento está saudável, em boas condições de fermentação, antes de misturar aquele fermento em todos os ingredientes da sua massa. O fermento biológico fresco, ou seco, né? A gente tem os dois tipos. Ele é um fungo, né? E como todo fungo, ele tem temperaturas, umidades e ambientes mais favoráveis a se manter armazenado, ou ambientes piores para que ele dure mais tempo e se mantenha armazenado. Então, quando você faz uma esponjinha, você acaba gastando um pouquinho de farinha que vai dar ali um ambiente para que ele se prolifere. Se ele não crescer, se ele não borbulhar, se ele não se proliferar, pode significar que aquele fermento não esteja tão bom assim. Pode ser que ele esteja fora da validade, pode ser que ele já esteja queimado ou morto, e aí você vai ter que fazer o uso de um outro fermento. Se você mistura isso na massa inteira, muitas vezes demora mais tempo para você perceber se aquela massa está fermentando ou não, porque o tempo de fermentação de uma massa de pão pode oscilar dependendo da temperatura do ambiente, entre outros fatores, né? Então a esponjinha vai servir para isso também, tá? Então, para fazer essa esponja, a gente vai começar misturando farinha de trigo, água e fermento biológico fresco. Eu deixei aqui na descrição do vídeo as medidas da esponja e da massa do pão separadinhas para facilitar a vida de vocês, mas só para vocês entenderem qual que é a lógica. Toda esponja feita para pães é feita com os ingredientes retirados da receita do pão. Então esse fermento, esta água e esta farinha que a gente está usando aqui para fazer essa pastinha com fermento e água,
ela está sendo retirada da receita original. É que eu previamente separei para não confundir vocês, tá? Mas geralmente a gente utiliza, só para vocês entenderem uma lógica aqui. A gente, para fazer uma esponja, qualquer massa de pão que você faça, você vai usar toda a quantidade de fermento da sua massa, mais metade da quantidade de líquidos que a sua massa leva, lembrando que líquido é fonte de água e não de gordura, e a quantidade de farinha pode variar desde a quantidade de líquidos que você colocou para baixo. Quanto menos farinha você puser, mais molhada for a sua esponja, mais rápido ela fermenta, tá? E isso pode também mudar de acordo com o que você quer que aconteça. Então a gente vai misturar farinha, água e fermento, vai virar uma pastinha meio melequenta. Eu tenho que ter aqui nesse momento o quê? Farinha e fermento completamente diluídos nessa água. Tem que ficar uma gosminha mesmo, mas sem grumos. Quando isso acontecer, tampa esta vasilhinha e deixa ela em temperatura ambiente, descansando, por um período entre 15 minutos e 1 hora, tá? Não tem necessidade de passar de 1 hora. 15 minutos geralmente é o tempo mínimo que a gente consegue analisar se aquele fermento está fermentando ou não. E como essa primeira etapa, essa fermentação, a gente quer só para ativar o fermento e ver se ele está funcionando, não precisa ser um tempo longo, tá? E por que tem um gap de tempo ali, entre 15 minutos e 1 hora? Porque muita coisa faz com que essa fermentação varie de velocidade. Então, na panificação, dificilmente você consegue cravar um tempo de fermentação em uma receita, a não ser que você trabalhe com um ambiente controlado, por exemplo, com o uso de estufa. Se você coloca a massa do pão em uma estufa onde tem umidade, temperaturas controladas, você consegue padronizar um tempo de fermentação para aquela massa, porque o ambiente onde aquela massa vai crescer vai ser sempre igual. Ok? Agora, usando o ambiente da sua casa ou da sua cozinha como um ambiente para o crescimento do seu pão, o crescimento da sua massa, da sua esponja, pode variar e vai variar, dependendo da umidade do ar, dependendo da temperatura do ar, dependendo da temperatura dos ingredientes que você usou. Porque o fermento biológico, ele tem uma temperatura ideal de crescimento, que está ali por volta dos 35 graus, entre 34 e 36 graus, essa é a temperatura ideal de crescimento do fermento biológico. Temperaturas menores do que essa, ele fermenta mais lentamente, até ali a temperatura de 4, 5 graus, onde ele já entra num estado de inatividade um pouco maior, continua fermentando, mas ainda mais lento. Temperaturas acima de 36 graus, ele também fermenta, mas quanto mais você sobe a temperatura, mais você dificulta o crescimento daquele pão por conta da temperatura inadequada para a proliferação daquele fungo, até você chegar numa temperatura ali próxima a 60 graus, onde aquele fungo morre. Então, aquela história que a gente ouve de que um ambiente aquecido faz com que o seu pão cresça mais rápido, é uma meia-verdade, porque a temperatura ideal de crescimento do fermento biológico nas massas de pão é de 36 graus. 36 graus não é um forno ligado. 36 graus é uma temperatura amena perto de um forno ligado. Então, tomem cuidado ao aquecer água, ao aquecer forno para crescer massas de pão, porque se você submete este fermento a temperaturas elevadas acima de 60 graus, você vai queimar, matar parte do fermento que tem nessa sua receita e o seu pão vai crescer menos, ao invés de crescer mais. Então, as variações de temperatura variam o tempo de crescimento do pão. Só cuidado com essas temperaturas, ok? Uma vez que você faz essa esponjinha e espera esse tempo entre 15 minutos e 1 hora, você vai notar que, se tudo der certo, aquela gosminha que você fez vai começar a aumentar de volume e ficar cheia de bolhas. Vai lembrar algo parecido com uma mousse. Tá? Muitas bolhas de ar. Quando você notar que isso está acontecendo, você já pode dar continuidade no seu pão. Significa que o seu fermento já está agindo. E uma vez que ele começa a agir, ele vai continuar fermentando, principalmente com a adição de outros ingredientes que vão alimentar a sua proliferação. Então você vai, nesse segundo passo, produzir a massa principal do nosso pão aqui, que é o sonho. Então você vai pegar essa esponja que já está feita e borbulhando,
e vai adicionar em um bowl. Aqui eu vou fazer a sova do meu pão na batedeira. Se você quiser fazer à mão, você pode também, tá? A gente vai levar para um bowl a esponja, o restante da farinha de trigo da nossa massa, ou seja, a quantidade de farinha de trigo da nossa massa exata, medida, pesada, como eu passei para vocês aqui. Vou colocar o sal, o açúcar refinado, o leite em pó, os ovos da receita e a manteiga, que aqui eu estou usando a manteiga já num ponto de pomada. Ela não tá dura, mas também não é derretida, é líquida, tá bom? Vai ficar faltando adicionar a água da minha receita, que eu não vou adicionar toda de uma vez aqui. Eu vou adicionar aos poucos. Então eu vou começar a fazer a sova desses ingredientes e adicionando a água conforme necessário. E aqui eu faço um outro parênteses para falar sobre uma das coisas mais importantes relacionadas à panificação e que na nossa vida a gente aprende o completo oposto. Massa de pão não se dá ponto com farinha de trigo. É polêmico, mas é real, tá bom? Massa de pão se dá ponto com os líquidos da receita, que geralmente vão ser ou água ou leite. Na panificação profissional, contudo, a gente costuma usar água e o leite geralmente entra nas versões em pó, porque eu consigo colocar uma porcentagem maior de gordura, de açúcares, né, do leite, de proteínas do leite, sem ter que mexer na variação de líquidos, porque os líquidos sempre vão variar. Então a água entra na minha receita para trazer umidade para o preparo, unir todos aqueles ingredientes naquela quantidade que for necessária para aquela massa naquele dia. E a quantidade de água pode variar porque o teor de umidade do ar e dos ingredientes pode variar a quantidade de umidade que eu quero na minha massa também. Assim como o teor de proteína da sua farinha de trigo também pode influenciar na quantidade de umidade que você precisa pôr na massa também. Assim como o grau de sova que você fizer na sua massa pode influenciar na quantidade de umidade também. Né? Eu sei que parece um pouco complexo, se você não costuma fazer pão, nunca ouviu falar em nenhuma dessas coisas, mas basicamente o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: ao invés de você usar farinha de trigo para dar o ponto na sua massa, você vai colocar a farinha de trigo na quantidade exata que a receita pede. E o que vai dar o ponto é o acréscimo de líquidos. Por quê? Porque assim você mantém a proporção de gorduras, açúcares, sais, fermento balanceadas em relação à quantidade de farinha. E a água vai equilibrar a textura dessa massa. Se você faz o contrário e coloca muito líquido na massa e precisa dar ponto com farinha de trigo, você muitas vezes vai adicionar uma quantidade maior de farinha do que o necessário e as quantidades de fermento, açúcar, sal, gordura, ovos vão ficar desbalanceadas. E aí seu pão, depois de assado, vai ser um pão ressecado, sem sabor, com gosto residual de fermento, que no dia seguinte já perde a textura macia e a gente não quer isso. Então sempre o pão vai ser balanceado em sua textura com os líquidos da receita. A água vai sendo adicionada aos poucos, a sova vai sendo feita e, se necessário, você põe toda a água, se não, você para. Qual que é o ponto que a gente sabe que já está bom de adicionar água? Quando a massa é lisa, homogênea e sim, levemente pegajosa nos dedos. Ela não pode ser aquela massa super seca que não gruda em nada, porque isso também significa que depois de assada ou frita, ela também vai ser uma massa super seca que no paladar não vai ser agradável. Então, quanto mais hidratação a gente conseguir trazer para essa massa, junto com as gorduras e os açúcares, vai fazer com que essa massa seja mais macia também depois de pronta. Então aqui é outra questão que a gente vai desassociar do que a gente costuma ver por aí e deixar a nossa massa assim mais hidratada, mesmo que isso signifique que ela vai ser mais pegajosa. A sova desse tipo de pão feito à mão pode ser um pouquinho chata, justamente porque se a massa estiver pegajosa, ela vai ficar grudando na sua mão e vai dar vontade de você jogar farinha. Mas a gente não vai pôr uma gota de farinha aqui. Durante todo esse processo desse vídeo, pode perceber que eu não vou pôr 1 grão de farinha de trigo nessa massa a mais do que a receita pediu lá no início. Isso vai me garantir uma textura mais macia dessa massa depois de frita também, tá bom? Na batedeira eu consigo fazer uma sova mais intensa. O que significa isso? Eu consigo sovar a massa do pão numa
num avanço de batimento que deixa essa massa mais lisa, mais homogênea, aguenta uma quantidade de hidratação maior e depois de pronta ela também é mais macia. Massas mais gordurosas e açucaradas geralmente pedem sovas mais intensas para que a absorção de gordura, açúcares e líquidos seja maior, aguente mais quantidade e a massa seja mais macia também. Se você faz a sova na mão, você não vai conseguir atingir o ponto que eu estou mostrando aqui no vídeo com tanta facilidade. Tá? Só para vocês terem uma ideia. Eu sovei essa massa aqui na batedeira, batedeira ligada continuamente por 20 minutos. Numa velocidade onde nosso braço não tem a mesma potência. Então, se você está sovando essa massa na mão, dá para fazer? Dá. Você vai sovar até quando? Até a massa ficar lisa, homogênea, levemente pegajosa, tá? Não precisa chegar nesse ponto que eu estou fazendo aqui. Se você tiver como bater essa massa em uma macieira ou uma batedeira, você vai sovar essa massa até o que a gente chama de ponto de véu, que é o ponto onde essa massa, se eu pego um pedaço dela e estico, ela consegue esticar ficando um véu, uma folha muito fina de massa, onde eu consigo até ver o que tem do outro lado, e ela tem uma resistência muito forte, né? Ela não rasga tão fácil assim. Isso significa que a gente desenvolveu todo o glúten que tem na nossa massa a ponto dele criar essa cadeia elástica que absorve bastante gordura e umidade. Uma vez que eu chego neste ponto, que eu mostrei para vocês aqui no vídeo, a gente vai tirar a massa do batimento ou parar de sovar, vamos colocar ela dentro de uma vasilha, de um recipiente, fechar este recipiente e a gente vai deixar essa massa crescer, fermentar. Esse processo é o que a gente chama de fermentação intermediária. Ela está entre a fermentação da esponja e a fermentação final, que é aquela fermentação que o pão cresce já modelado no formato que ele tem. Essa fermentação intermediária serve para, principalmente, relaxar essa malha elástica da minha massa e eu conseguir modelar o pão que eu vou fazer com maior facilidade. Esse crescimento intermediário, ele geralmente tem um tempo de aproximadamente, mais uma vez, hein, porque tempo pode variar aqui na panificação, aproximadamente de 1 hora. Isso vai depender da temperatura que a gente está no ambiente, tá? Mas qual que é a referência visual? Dobrar de volume. Quando a sua massa dobra de volume, você dá continuidade no processo, certo? Uma vez que essa massa dobrou de volume, a gente vai tirar ela do descanso e a partir desse momento, depois da fermentação intermediária, eu não sovo mais a massa, porque se eu sovar essa massa, eu vou voltar a ter uma massa mais tensionada, mais elástica e vai dificultar a minha modelagem. Então, depois de fermentação intermediária, a gente geralmente só modela o pão, sem ficar sovando, apalpando, apesar de dar vontade, porque a massa depois do crescimento intermediário, da fermentação intermediária, ela vai ser muito mais gostosa de apalpar, porque ela vai estar mais macia, mais leve, ok? Para fazer o sonho, a gente vai bolear essa massa, ou seja, vamos fazer pequenas bolinhas de massa para levar para a fermentação final. Essa massa que a gente está fazendo aqui, ela rende aproximadamente 20 unidades de sonho com peso de massa aproximado entre 40 e 50 gramas. O rendimento de unidade de pães vai variar para mais ou para menos dependendo do sonho, do tamanho do sonho que você fizer. Eu estou usando uma medida que varia entre 40 e 50 gramas por bolinha. Se eu trabalhar com um sonho muito grande de 80 gramas, não vou ter um rendimento de 20 unidades, vou ter um rendimento de 10. Assim como se eu trabalhar com sonhos pequenininhos de 20 gramas, eu não vou ter um rendimento de 20 unidades, vou ter um rendimento de 40 unidades. Então o rendimento pode variar de acordo com o tamanho da bolinha que você fizer. Então nesse vídeo, só para vocês terem uma ideia, estou fazendo sonhos pesados entre 40 e 50 gramas de massa crua que renderam 20 unidades de sonhos, totalizando essa produção de massa que a gente fez, ok? Para bolear, a gente vai com uma faca ou uma espátula cortando a massa, pesando a quantidade que a gente quer e boleando esta massa. Bolear massa de pão não é igual bolear brigadeiro. Não dá para pegar uma massinha de pão, colocar na palma da minha mão e fazer assim, porque eu preciso tensionar novamente aquela malha de glúten do pão para que ele fique uma bolinha perfeita. Então, geralmente a gente faz isso contra a mesa ou a bancada que você está trabalhando. Então você deve pegar esta bolinha de massa, colocar na superfície da sua mesa e você vai fazer movimentos circulares pressionando esta bolinha de massa contra a mesa, quase como se você quisesse
achatar aquela massa com a força, o peso do seu braço, da sua mão sobre ela. Porque se você fizer um movimento de bolear muito leve, como você faria com uma massa de brigadeiro ou uma massa de coxinha, você vai ter uma massa muito disforme e quando ela crescer e fritar, ela vai parecer um monstrinho todo deformado. Aqui eu preciso tensionar para que ela fique muito arredondada, bem firminha e depois na fritura ela fique redondinha também, tá bom? É um processo que exige treino, tá? Então não tem, a não ser o aspecto visual que eu trago para vocês no vídeo e essa explicação narrada de como fazer, não tem como eu te auxiliar através dessa tela. Mas o que eu te garanto é que treino de trabalhos manuais na cozinha levam você a resultados melhores. Então quanto mais você fizer, melhor você vai ficar, ok? Depois que a gente bolear essas bolinhas de massa, a gente vai levar essas bolinhas de massa para uma assadeira distanciadas, não pode colocar uma muito perto da outra, e a gente vai deixar essas bolinhas de massa crescerem novamente. Aqui a gente entra no processo de fermentação final, que é a última fermentação do pão, que ela já acontece com o pão no formato que ele realmente vai ter e acontece antes da cocção daquele pão acontecer. Tempo de fermentação varia de acordo com a temperatura no ambiente, mas o aspecto visual que a gente utiliza para medir se já está bom ou não a fermentação é o tamanho do pão. Quando ele dobra de volume, já está bom para dar continuidade. Pode variar de meia hora a uma hora esse crescimento, dependendo da temperatura ambiente que você tiver e da temperatura da massa também. Uma vez que esse pão crescer, aí a gente vai para a cocção. E aqui entra um processo que eu gosto de fazer, que não necessariamente todas as receitas de sonho pedem, ou que todos os padeiros e confeiteiros fazem, mas que eu acho seguro e fácil de fazer, que é o seguinte. Uma massa frita de pão, principalmente dependendo do tamanho que ela tem, ela corre o risco de, na fritura, ficar crua no meio. Porque a fritura por imersão, que é quando a gente frita algo submerso em gordura, ela acontece muito, o cozimento externo do produto acontece muito mais rápido do que num forno. E uma massa de pão, ela vai assar ou cozinhar de fora para dentro. Só que mergulhada no óleo, aquele cozimento externo acontece muito rápido, o pão doura muito rápido e você corre o risco de ter o miolo do pão com massa crua ainda. Então o que eu vou sugerir para vocês, que é o que eu vou fazer nesse vídeo? Nós vamos fazer 2 cocções nesse pão. Nós vamos pré-assar e em seguida, imediatamente, fritar. Então esse é um processo que exige uma organização aí na sua cozinha, mas que vai também impedir com que você tenha sonhos com o interior cru, que depois não tem muito mais o que você fazer, porque depois que você fritou ele já está numa coloração muito dourada por fora, se você volta ele para a fritura, ele pode queimar. E se você leva ele para o forno, ele também pode queimar, porque a parte externa desse pão já está muito caramelizada, né? Então nós vamos fazer essa dupla cocção. Eu vou ter um forno pré-aquecido a 180 graus, a hora que o meu pão está no ponto de levar para a cocção, cresceu, dobrou de volume, eu vou pegar essa assadeira e levar ao forno. No forno, o que vai acontecer? Esse pão vai começar a assar, e aí ele vai terminar de estufar o que ele tinha que estufar, vai perder aquele brilho de massa crua, vai começar a ficar mais opaco e resistente ao toque, que é aquela textura mais seca que o pão fica quando assa, e vai começar a querer ganhar cor embaixo dele. É o primeiro lugar que vai vir uma coloração. Quando ele estiver totalmente branco ainda e começar a querer ganhar uma leve cor, ou na superfície ou no fundo, mas assim, muito, muito, muito clarinho ainda, você tira imediatamente do forno e já com a panela de óleo acesa, ligada e quente, você vai fritando essas bolas de massa que você pré-assou. Fazendo esse processo, você consegue garantir que o interior do pão está completamente assado e a parte externa do pão vai receber aquela fritura que dá sabor, textura, umidade e coloração característicos que um produto frito tem. Tá? Uma dúvida que geralmente aparece quando eu falo desse tipo de dupla cocção é: e se eu quisesse assar do começo ao fim sem fazer a fritura, eu posso? Pode, e vai funcionar também. Então você vai colocar ele no forno, 180 graus, e vai assar esse pão até ele ficar completamente dourado, sem tirar ele no meio do caminho, ok? Em massas de sonho que são assadas, eu particularmente mexeria um pouco na fórmula da massa do pão,
adicionando um pouquinho mais de gordura à massa para que ele seja mais úmido, untuoso na boca também. Essa massa aqui leva um teor de gordura, levando em consideração a fritura, e a fritura faz com que o pão também absorva a gordura da própria fritura, dando uma certa untuosidade, e além da película, né, de fritura externa dele manter uma certa untuosidade, umidade engordurada, que faz com que ele pareça mais macio. Em sonhos que são só assados, eu aumentaria a quantidade de gordura da fórmula do nosso pão também. Mas isso é assunto de repente para um outro vídeo de um outro dia. Mas se você quiser usar essa massa para fazer assada do começo ao fim, pode também, ok? Basicamente aqui o que a gente vai fazer é levar o pão para fritura e dourar a superfície dele inteira, em cima e embaixo. Quando esse pão ficar bem dourado, é um marrom caramelo forte, não é uma cor muito clarinha, a gente tira da fritura, escorre o óleo, põe no papel toalha e deixa esfriar até ele esfriar, deixaria ele escorrendo até ele esfriar e a gente poder fazer a finalização dele com o recheio, ok? Não é interessante rechear esse pão ainda quente, porque o creme de confeiteiro pode ter uma durabilidade menor, tá? O creme de confeiteiro é um creme bastante perecível, então se você fica oscilando temperaturas e coloca esse creme dentro de um pão ainda morninho, pode fazer com que ele dure menos tempo também. Claro que se você está falando de um sonho para você consumir em casa, tanto faz, mas pensando em normas técnicas e profissionais da cozinha, a gente esperaria esse pão chegar à temperatura ambiente e aí rechear com o nosso creme já frio, né, para não ter esse tipo de problema. Uma vez que eu tenho esse pão frio, a gente vai rechear este pão com o creme de confeiteiro. Como faz o creme de confeiteiro? Já ensinei neste canal algumas vezes. Um dos primeiros vídeos desse canal é o creme de confeiteiro que eu faço aqui, que é uma receita que eu criei onde eu uso leite, creme de leite, enfim, ele fica com uma textura super untuosa, boa para rechear, leva um pouco de chocolate branco também. Fiz recentemente um creme de confeiteiro no vídeo do creme leger, onde a gente faz a choux cream, então lá você também consegue ver o passo a passo de um creme de confeiteiro um pouquinho mais tradicional, sem uso de creme de leite nem de chocolate. Tem outros vídeos do canal onde eu faço tortas, bolos, onde eu uso creme de confeiteiro. Então no vídeo de hoje eu não vou mostrar justamente para ele não ficar muito longo, né? A gente está aqui no material bruto de gravação já com 30 minutos, né? Talvez na edição esteja um pouco menos, mas é muito tempo de vídeo, então busquem nos outros vídeos que a gente tem aqui a receita de creme de confeiteiro. Eventualmente eu vou voltar a fazer esse creme aqui no canal, mas é só para esse vídeo não ficar muito longo. Mas eu coloquei o creme de confeiteiro num saco de confeitar, cortei o meu sonho ao meio. Você pode cortar ele inteiro ao meio e separar a tampinha da parte de baixo, ou cortar e deixar ele grudadinho assim, né, no finalzinho, como eu fiz, rechear com creme de confeiteiro e depois polvilhar com açúcar de confeiteiro na superfície. E esse produto pode ser mantido em refrigeração por até 4 dias, não aconselho muito mais do que isso por conta da validade do creme de confeiteiro. Pode rechear de outra coisa? Pode, do que você quiser. Doce de leite, brigadeiro, ganache, cremes saborizados, mousses, enfim, do que você preferir, tá? Lembrando que cada recheio desses vai ter uma durabilidade, uma textura e um armazenamento diferente que eu não consigo tabelar aqui em uma só forma de ser feita, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui embaixo, se inscreve nesse canal e compartilha este vídeo e esse canal com quem você sabe que pode gostar desse tipo de conteúdo que a gente faz aqui. A gente se vê neste canal toda semana com mais vídeos com receitas e técnicas da confeitaria e panificação afora, tá bom? Eu sou o Gabs Andriolo, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Um beijo e até lá!